Considerações futuras não são garantias de desempenho. Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Mercado S.A., o seu podcast para alavancar sua carreira no mercado de capitais. Nós entrevistamos as maiores referências no Brasil nas áreas de RI, governança e societário, para ajudar você a ter uma vantagem competitiva na sua carreira. Para quem está ouvindo pela primeira vez, eu sou o Rafa, CEO da Tem Meetings, a idealizadora do podcast, com apoio do Híbrido. A Tem Meetings é referência no Brasil em tecnologia para RI e governança corporativa, presente em mais de 80 companhias de capital aberto. Por último, queria pedir uma ajuda. O Spotify agora permite que os usuários avaliem os episódios. Se estiver ouvindo por lá, agradeceria a avaliação. Também não esqueçam de compartilhar com pelo menos um companheiro do mercado de capitais esse episódio. Desejo um forte abraço e vamos nessa, porque o episódio já vai começar. Boa noite a todos e a todas. Hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela é sócia do Stock Forbes na área de societário, de companhias abertas, com atuação no atendimento e vasta experiência nas exigências regulatórias da CVM B3, tanto para temas de governança corporativa, como na estruturação de operações de ofertas públicas, de aquisições de ações e reorganizações societárias, envolvendo companhias abertas, é claro. E também, talvez seja a artilheira no quesito assembleias. Eu não fiz essa conta, mas eu acho que talvez seja a secretária que mais faz assembleia de todo o mercado de capitais. Eu estou com a Alessandra Zec, sócia do Stock Forbes. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rafael. Artilheira, não sei. Mas tem uma listinha boa por aí. Tem, com certeza. A gente estava fazendo um estudo algumas semanas atrás, né, lá na TEM, e, poxa, eu pegava empresa tal, secretário, Alessandra. Empresa tal, Alessandra. Então, assim, eu falei, putz, eu não fiz essa conta, mas eu acho que é a que mais faz assembleia. Quase certeza, hein? Vamos ver, depois se você fizer, você me conta. Não, legal. Então, pessoal, de bater um papo super legal sobre assembleia, na prática, histórias reais do que já aconteceram. Mas, antes de a gente entrar no tema assembleia, Alessandra, eu queria entender um pouco, assim, como é que você entrou no mercado de capitais? Quando você entrou na faculdade, você já queria ir para esse ramo societário? Como é que surgiu isso na sua vida? Não, obrigada. Primeiro, deixa eu até agradecer também. Obrigada pelo convite, Rafael. Acho muito bacana isso que vocês estão fazendo. Boa noite aí a todos que depois estiverem assistindo. Um prazer estar aqui. Acho que o tema é muito bacana e acho que o jeito que vocês estão fazendo essas conversas está ficando muito legal também. Então, não, na verdade, acho que na minha época, há alguns pouquinhos anos atrás, quase todo mundo ia para a parte contenciosa quando estava na faculdade, né? Então, estágio, assim, eu também fui. Comecei fazendo estágio no contencioso, mas não era minha praia, né? O contencioso do fórum, era uma época de subir no fórum, descer 1000 andares, a gente subia para o último andar do fórum do João Mendes, lá no centro, descia todos os andares, passando por todos os cartórios, exato, fazendo de salto. Não tinha um desprendimento na época de usar sapatilha. E aqui no Rio ainda é quente pra caramba. Calor. Não era tão diferente aqui, não, viu? Não era tão diferente aqui em São Paulo, não. Aqui menos é calor, sem dúvida. Mas que a gente passava calor. Mas, enfim, não, isso foi até uma parte só da faculdade, né? Eu comecei a fazer estágio cedo. E aí, depois, no terceiro ano da faculdade, eu fui fazer estágio no societário. Não curtia muito fazer o contencioso possível, do jeito que eu estava aprendendo ali. Fui fazer societário. E na época... Você escolheu o societário ou você fez um monte de processo e caiu ali no societário? Não, eu quis o societário, assim, era na época, assim, eu estava numa época da faculdade que tá, assim, um pouquinho antes de sair uma discussão da nova lei de falências e recuperação judicial, né, que estava numa época de discussão. Logo na sequência, depois de um tempo saiu a nova lei, e eu tinha professores que eu gostava demais na faculdade de comercial, então eu acabava que na faculdade você não aprende 100% o que você faz na prática, mas eu gostava demais, eu gostava muito do direito civil, eu gostava muito do direito comercial.
Então, embora eu gostasse do direito civil, mas eu não gostava do processo civil na faculdade. Então, no final das contas, eu fui para o societário meio proposital. Eu queria estudar, eu queria trabalhar com aquilo que estava me encantando naquele momento. E é até legal lembrar disso, porque eu tô lembrando dos professores, assim, gostaria de dar uma olhada onde eles estão e tal. Deu uma certa saudade aqui. E aí fui fazer estágio no societário, num escritório que, na época, né, a gente nem tinha passado ainda pelo boom dos IPOs, então a gente tinha companhias abertas, mas mais antigas, né, com históricos de mercado um pouco mais antigos. E eu ficava fazendo muita coisa de Banco Central. Era um regulatório específico. E eu fui muito, assim, trabalhei muito com as questões de investimento externo, no mundo societário, investimento estrangeiro em companhia, no Banco Central. Era uma época, vai muito entregar a idade, Rafael, mas tudo bem. A gente corta. De migração dos registros do Banco Central de papel para sistema, porque antes era tudo em papel, você fazia as questões de investimento estrangeiro, as atualizações de aumento de capital e tudo mais, você entregava em papel, né, do RD e ED. Então era uma época de migração, era um trabalho enorme, que a gente tinha que fazer umas atualizações em sistema, ninguém conhecia, e eu, estagiária, assim, meio da faculdade ainda, foi um negócio que me encantou, fazia super bem, e fui dentro do próprio escritório que eu trabalhava na época, fazendo cada vez mais. Então, assim, o regulatório acabou que sempre me dei bem. Quando eu estava no final da faculdade, logo depois que eu... Sempre foi uma pessoa organizada, assim? Sim. Sempre foi, né? Se você conversar com algum dos meus sócios, eles vão falar assim, não, certo? Vão falar certamente da questão da organização. Caraca, legal. E aí, eu fui... E aí, logo depois que eu me formei, teve o boom, né? Alguns anos depois teve o boom dos IPOs, né? Que foi em 2007. 2006 começando, 2007 com, acho que ainda até hoje, historicamente, o ano que mais teve IPOs no Brasil. Mas foi, na época foram mais de 60 no mesmo ano, tá? Acho que a gente não chegou a bater isso recentemente. Mesmo em 2020 e 2021. Eu acho que foi 40 e poucos, eu acho, 30, 40 e poucos. 2021, E que acho que foi o ano que mais teve depois de 2007. Então, assim, foi logo... Então, eu tinha curtia a história do regulatório, fazia bastante Banco Central, tanto que aí eu mudei de escritório, fui para um escritório maior, logo depois que eu estava me formando, e eu tinha muito essa questão do regulatório, tanto junta comercial, eu peguei, olha só, durante a minha faculdade ela foi animada, eu peguei também mudança de código, do Código Civil, né, no comecinho da faculdade, da faculdade. Então também tinha toda uma adaptação de junta comercial ao novo código, então era muito regulatório no final das contas, era muito procedimental, então eu tinha muito isso, eu fazia muito direitinho. Então, no escritório novo, eu acabei sempre ficando no regulatório, no procedimental, eu tinha muita familiaridade e facilidade para lidar com isso. Quando vieram os IPOs, 2007, não era todo mundo que sabia fazer IPO, né? Eu era nova. Eu acho que era a minoria, né? Não tinha né? 2006, começou muito 2007, um boom absurdo, assim, os escritórios tiveram que se virar para atender e fazer. Eu me lembro, o primeiro contato com a sigla IPO, sabe? Eu me lembro que eu era nova, chegou alguém que virou e falou assim, você sabe o que é? Você sabe fazer? Eu falei, não. Então, tá aqui. É um bolo? É um bolo, uma receita? Era o IPO de um banco, até. Foi super... E era uma época, Rafael, de data room físico. Então, né, não existia data room virtual. Tanto no M&A, aí eu trabalhava com societário, com o M&A. Aí você começou a ficar próximo do M&A, né? Mas comecei a participar e ajudar nos processos de IPO, meio que fazer a parte societária do IPO. E foi muito bacana, porque eu aprendi meio que com todo mundo. Até o pessoal, eu era nova, né? Tinha acabado de me formar, mas assim, o pessoal mais velho também estava aprendendo a fazer naquela época, porque muita gente que era sênior, ou mesmo sócio, não tinha passado por processos de IPO numa quantidade razoável, né? Então foi muito legal. Então eu aprendi muito naquela época, e aí o que aconteceu, né? Um monte de companhia aberta no mercado, a demanda começou, ela começou a existir por quem tivesse familiaridade com o regulatório. E eu sempre gostei. Então, do IPO, do boom dos IPOs, os dias de companhia começaram a surgir cada vez mais. Eu tenho uma pergunta, eu nem sei isso, mas agora existe um novo mercado, né?
Então, e no novo mercado é um segmento de governança mais apurado. Imagino que tem assim, uma série de coisas que empresas do novo mercado precisam fazer que empresas do tradicional não precisam, por exemplo. Então, eu acho que está muito bem posicionada também para esse boom depois de novo mercado, né? Porque você já sabia esse know-how regulatório. Mas o novo mercado, ele não é novo também. Ele é bem antigo, tá? O segmento de governança corporativa, ele é super antigo. O que ele teve foi, ao longo desse pós-boom de 2007 para 2008, o pós-surgimento do novo mercado, ele já teve acho que se eu não me engano, foram 2 atualizações. E a mais recente, que foi em 2015, agora eu tô confusa. Mas a mais recente, não, falei errado a data aqui. Foi exatamente, que acho que o início dela começou em 2018. E as companhias tiveram mais tempo para se adaptar depois. Então, acho que por isso que você está pensando num novo mercado novo, Rafael. Não sei se é isso, porque teve uma atualização. E eu acho que as companhias, se eu não me engano, as companhias tinham até, acho que 2018, as companhias tinham até 2020 para acabar a adaptação, né? Aquelas que já estavam no mercado para se adaptar, prorrogou por conta de pandemia, né? Então, para algumas questões, por exemplo, estatuto social, alguns regimentos, algumas políticas e tudo mais, foi por conta de pandemia, prorrogou para a Assembleia deste ano, até a AGO agora deste ano. Então, por isso que talvez você esteja com essa ideia de que o novo mercado é bem novo, mas ele, no formato que ele está hoje, ele é mais recente mesmo e começa a ser 100% implementado a partir de agora, porque muita coisa ficou residual. Mas ele já é... E olha só, eu participei praticamente das 2 atualizações de discussão e tudo mais, para como ele ficaria da última até de uma forma mais intensa. A gente ia a reuniões lá na B3. E da primeira, eu lembro que foi muito legal, porque as companhias mal estavam acostumadas, digamos assim, com a viver no novo mercado, e teve uma alteração. E as companhias votam. Aquelas que estão listadas, elas analisam e elas votam, né? Tem que passar pela aprovação das companhias listadas as alterações ao regulamento do novo mercado. Então, eu me lembro de discutir com clientes, assim, há muitos e muitos anos atrás, a primeira alteração, e ajudar os clientes a votar, sabe? Ajudar a preencher. Você votou a favor ou contra, Maria? Eu não votei em nada, né? Não, mas o que você indicava o pessoal? Era a favor ou contra? Não lembro, Rafael, 100%, assim, não lembro das discussões no detalhe. Mas eu acho que na primeira mudança, mas historicamente, acho que tinha uma discussão, não vou lembrar, não vou, porque eu posso correr o risco de confundir as duas modificações aqui e falar alguma impropriedade. Fica tranquilo. Mas minha história foi essa, assim, eu meio que eu me formei e na sequência veio o boom de IPOs, então veio a demanda por isso. E eu trabalhava no societário, M&A, mas sempre gostava. E os escritórios não tinham essa formação específica para companhia aberta. Quando você fala mercado de capitais, era o pessoal que fazia dívida, oferta, mas não fazia societário, que é o que normalmente ainda se faz. Sabe uma coisa interessante, uma curiosidade? O meu avô emitiu a primeira debênture no Brasil. Que legal. Olha que louco isso, né? Que louco. Eu até tava perguntar para ele qual foi a debênture. Mas era realmente focado em dívida, né? Focado em dívida, né? Não tinha tanto equity, não tinha tanto equity. Então, depois do IPO que virou comum, né? Depois desse boom virou bem mais comum. Fazer as ofertas, né, iniciais, os IPOs, e fazer os follow-ons, né? As ofertas no meio do caminho. Mas... de fato, assim, e boa parte do que movimenta o mercado de capitais são as emissões de dívida. Antigamente e hoje também movimenta muito. E eu não faço isso, né? Então eu não fui para mercado de capitais, efetivamente. Eu continuava no M&A, mas fazendo esse societário do dia a dia das companhias abertas. E foi aí que eu gostava. Que é muito importante, né? É muito importante, é muito bacana, assim, a companhia que faz um acompanhamento super estruturado, que tem ali um assessor que conhece a regra, que conhece a norma, que sabe dar uma assessoria segura, é uma companhia que dificilmente recebe ofício, é uma companhia que ela não é uma companhia engessada, é uma companhia que ela circula e ela consegue se desenvolver dentro daquilo que pode sem ter dor de cabeça, entendeu? Não é uma companhia que não pode nada, né? Mas quando ela faz o movimento do dia a dia dela bem pensado, é bem importante, ajuda muito. E ali, assim, agora indo mais pro tema Assembleia, né? Assim, a gente aqui, a gente fez em 2 anos,
300 assembleias. Mas você tem uma... Artilheiro das assembleias é você, então, Rafael. Não, mas a gente joga outro jogo. A gente é tipo, sei lá, o Gandula, né? Vocês que são jogadores, a gente é só o Gandula, só bota ali a bola. Mas eu queria saber assim, cara, a gente tem um monte de história aqui, mas qual foi a assembleia que mais te marcou? Qualquer motivo, mas que assim, putz, é uma coisa que você tem que contar pro pessoal que tá ouvindo aqui. Então, acho que teve algumas assembleias ao longo dos anos que eu lembro bem, assim, né? E eu acho que as assembleias iniciais do pós, a empresa, quando ela entra no mercado, ela precisa aprender a ser aberta. Ela pode estar pronta de uma forma de contratação de pessoas, documentação, etc., mas ela vai começar ali, né? Entrou no mercado, ela vai começar a viver aquela vida efetivamente e ver como é que é, né? No D+1 ali. Então, as primeiras assembleias das companhias que acabaram de abrir capital, elas tendem a ser um pouco mais... hoje em dia, não. Né? Hoje em dia, o mercado está muito mais maduro. Tanto quanto o investidor está muito mais maduro, quanto quem sai para o mercado também já está muito mais acostumado, enfim, consegue se preparar melhor. Mas naquela época do pós-2006, 2007, as companhias, elas... demoraram um pouco, né, para acostumar. O mercado era novo, né, de certa forma. Não tinha nem profissional, né, que já passou por isso em outra empresa, né? Exato, assim, a quantidade de profissional da RI. Hoje a gente sofre um pouquinho, né, atrás de profissional de RI também, porque teve muito IPO recentemente, então, assim, virou um profissional bem requisitado no mercado. E naquela época, super, principalmente, porque foi o primeiro, né? O primeiro boom, assim, relevante. Então, assim, eu me recordo de duas assembleias, alguns anos um pouco depois desse boom, que duraram, assim, mais de 10 horas, né? Então, era assembleia física, não existia a presença física, não existia essa discussão, nem a previsão legal, e muito menos a regulatória que veio recentemente sobre a assembleia virtual, né, à distância. E então ela era a assembleia propriamente dita, assim, e acontecia, essas duas assembleias aconteceram muitas coisas, e foram muito longas. Então, você imagina uma assembleia durar 10 horas, durar 12 horas, acontece tudo que você possa imaginar na assembleia. E não é de fofoca, né? Acontece o que você pode imaginar, assim, tudo que a lei permite o acionista de requisitar, ou fazer, ou discutir. Ferramentas ali, legais. Nessas duas assembleias isso aconteceu. Então, assim, uma das assembleias a gente teve era uma assembleia para eleição de conselho de administração, era uma assembleia que tinha controlador, não, uma companhia que tinha controlador, mas ela tinha acionistas importantes, com participação relevante para exercer direito de minoritário, e todos eles exerceram os direitos de minoritários que a lei permitia. Então, a gente teve acionista pedindo voto múltiplo, a gente teve acionista pedindo voto em separado, a gente teve acionista questionando informações, a gente teve, né, a administradora efetivamente teve que explicar, assim, não era um mercado super acostumado, por exemplo, com o voto múltiplo, né? Você está acostumado com essa questão do conto. Se hoje é raro, imagina na época, né? Então, eu lembro, teve uma situação na Assembleia que foi muito curiosa, assim, a gente tinha estudado, assim, que acho que é, né, até uma coisa mais super importante, você tem que ir para uma reunião preparado, você vai para uma assembleia, você tem que estar muito preparado, porque você, né, tem que estar, primeiro você tem que estar seguro daquilo que, sabe, a pergunta que pode vir e que você não está esperando. Não tem aquela opção que nem no, putz, te respondo depois, vou pesquisar e te retorno por e-mail, não tem essa opção? Não, exato. Então, você tem que estar super preparado, e eu me lembro que eu lembro que fui muito segura com a questão do voto múltiplo, e na hora de fazer o cômputo, o cálculo e tudo mais, a pessoa que tinha pedido, né, o voto múltiplo na Assembleia, ela começou a questionar o cálculo. Então, foi um tempão conferindo o cálculo, questionando o cálculo. E no final, assim, o próprio acionista que estava do lado do assessor dele virou e falou assim: seu cálculo tá errado. Tipo, o acionista virou e falou: tá tudo certo, o cálculo de vocês na mesa tá certo, o nosso cálculo tá errado e tal. Então foi aquela sensação de vitória de tipo, tá vendo? Eu sei o que eu tô falando. E eu era nova, né? Eu era nova, então. Tirou onda. Você era secretária da Assembleia ou tava assessorando? Não, nessa época não. Nessa época tava junto, tinha sócio e tal. Eu não era sócio, tinha poucos anos de formada, assim, mas já fazia tudo que precisava ser feito para estar lá.
E nessa assembleia teve gente, aí você fechava a porta, efetivamente. Agora você, né, corta o acesso pelo link. Você fechava a porta da sala da assembleia e aí nessa assembleia teve gente passando por documento debaixo da porta, querendo participar, não podia. Caraca. Foi bem divertido. E a outra também. A outra foi nesse contexto, e nessa outra, por exemplo, teve uma das coisas que você sempre passa. Certamente muita gente nunca viu isso, né? De ler as demonstrações financeiras, porque todo rito, a Assembleia tem um rito, você precisa seguir o rito, né? O rito legal dela, e uma das perguntas um dos direitos do investidor é, né, pedir para que se leiam os documentos que estão sendo analisados ali na Assembleia. E no caso da Assembleia Geral Ordinária, você tem a demonstração financeira que está sendo aprovada. É gigantesca, né? As demonstrações financeiras, elas são enormes. Teve uma assembleia também, ela durou umas 12 horas, e um dos motivos dela ter durado tanto foi porque o investidor levantou a mão e falou: eu quero que leia as demonstrações financeiras. Naquele momento, E tem que não ler. tinha que fazer, assim, você até pode chegar para você, tem certeza, né? Você não chegou a analisar, não, eu quero que leia as demonstrações financeiras. A gente tem que parar, ler as demonstrações financeiras por horas. A pessoa que ficou lendo perdeu a voz, né? Depois, Caraca. porque é muito tempo. É muito tempo. E ele achou alguma coisa que ele questionou? Não, foi só para pedir? Não, o motivo não era bem esse, assim. Acho que o motivo tinha uma disputa judicial e alguém precisava pegar uma liminar, precisava sair a tempo. Então, o objetivo até foi... Entendi. Acho que foi estratégico ali. Uma estratégia para ganhar tempo ali durante a Assembleia. Mas, assim, foram bem emblemáticas. Essas duas assembleias, eu assim... Acho que aconteceu nessas duas assembleias o que tinha que acontecer quase todas as assembleias. Dali para frente, nada era muito novidade. E nunca mais teve, assim, nenhuma... Eu nunca mais tive assembleias tão longas. Essas duas foram no mesmo ano e depois eu nunca mais tive assembleia tão longa. Caraca, se batizou aquele ano, né? Já se deixou... Ficou cascuda, né? Que a gente chama, né? Foi. Esses dois eventos aí. Agora as assembleias são mais tranquilas, o mercado já tá mais... Assim, não todas, né? Mas um grande número de assembleias hoje em dia, elas são mais organizadinhas, enfim. Sim. Acontecem menos surpresas. Sim. E Ali, muita gente que tá ouvindo a gente é da área de RI. É claro, tem gente de governança que tá participando, enfim. E você, como jurídico, assim, você lida muito com a parte setária, mas o RI, na minha opinião, é essencial para esse processo de assembleia. Então, o que eu queria saber assim, quais são os pontos principais para a colaboração entre RI, o jurídico da companhia e o escritório? Como são os pontos principais de colaboração que tem que ficar bem azeitado para não dar nenhum problema ou não dar nenhum retrabalho depois? Depende muito da dinâmica da companhia, Rafael, mas, assim, RI e jurídico, nesse momento, é muito importante que eles sejam conhecedores do procedimento, né? Conhecedores da importância da assembleia para a companhia. Porque, assim, é aquele momento em que você está prestando contas, né? De certa forma, é o momento que você traz o acionista para ter voz, né? O momento da assembleia é o momento que o acionista vem e vai votar. Então, você ter os times que organizam esse procedimento bem azeitados, bem conhecedores do assunto, engajados, é muito importante. E quando eu falo depende muito da dinâmica da companhia, tem companhia que quase tudo fica com o RI, tem companhia que quase tudo fica com o jurídico, mas não tem companhia que fique exclusivamente com um com o outro. Você sempre precisa dos dois ali no desenvolver, né? No desenvolver da semana. E é bem importante que eles estejam muito engajados, muito azeitados, porque você precisa tanto da parte jurídica, de publicação de documentos, de representação do acionista, tem a parte jurídica de documentação, mas você tem toda a parte normalmente upload de documento. Então, assim, você tem o mesmo documento, vai para o sistema do ENET, da CVM B3, RI que faz normalmente, e também vai para o jornal, normalmente quem coordena é o jurídico. Então, assim, tem que ser muito concatenado mesmo, para nada, nenhuma ponta ficar solta. Qualquer ponta solta pode ser questionada, tanto pelo regulador quanto pelo acionista. Então,
assim, é bem importante que eles entendam da importância, porque além de tudo tem assim, quando um faz, né, o RI ou o jurídico, mas não está todo mundo ali engajado no mesmo tempo, dificulta muito o processo para o assessor externo, né? Quando o assessor faz o meio de campo ali, mas não está todo mundo na mesma reunião, isso dificulta bastante. E não adianta, os dois são extremamente importantes, né? O processo depende dos dois. Para uma assembleia, você tem que estar com tudo do juridiquês, né? Toda a parte jurídica bem estudada na cabeça e tudo mais, mas assim, conhecer a base acionária para saber o que vai acontecer ali na hora, conhecer quem é quem, isso é muito importante. Quem é que conhece isso? É a turma do RI, né? Então você tem uma segurança, uma previsibilidade assim, para ir para uma assembleia bem seguro de que tudo está mapeado, tudo está desenhado. Você precisa saber. Você precisa não só saber aquilo que é jurídico, do que pode e o que não pode, né? Do que você pode ceder, ou do que você pode conceder, ou do tipo de direito que o acionista vai exercer, mas quem é o acionista ali? Quem é que é a tua base? Né? Saber o movimento da base acionária, o que a base comentou, ou como está votando nos pares, porque os investidores... Os advisors também, né? O que eles estão indicando, enfim... Isso é super importante. E isso sempre fica com o time de RI. Eu não sei se eu trabalho mais com RI ou com o jurídico. De verdade, eu acho que... O grupinho do WhatsApp tá os dois, né? Sempre os dois. Ou tem um e outro separados, mas assim, eu tô nos dois. Perfeito. E até uma dica pro pessoal de RI que tá aí acompanhando a gente, que acontece muito, tá? Do nosso lado, não sei se acontece com vocês. Tá chegando a assembleia, e aí tem um GRI que tá tocando a assembleia da parte de RI, e tem um analista que tá abaixo dele. E aí tá chegando pela assembleia, e esse GRI recebe uma oferta de outra empresa, e ele sai. E aí esse analista começa a responder pela área de RI. Então é muito importante que o analista esteja incluso no processo desde o começo, porque pode ser que a batata quente caia no colo dele, né? Então assim, a gente tá tendo muito isso agora. Teve muito analista que agora tá assumindo o processo, né? Porque o gerente saiu para outra empresa ou para outro projeto. Então, todo mundo que está ali na rede tem que estar conectado com o que está acontecendo. Assim, é bem importante. Eu já tive assembleias em que, por exemplo, não se acompanhou o movimento de votação, né? Então, não até chegou. Olha que louco, assim. Eu já tive situações em que a assembleia estava sendo tocada por determinados profissionais dentro da companhia. Até chegou o resultado dos proxy votings, mas não se comunicaram internamente. E aí, porque tem o corpo a corpo, né? Tem às vezes um acionista, né, manda um voto já via boletim de voto, ou essas empresas de orientação de voto divulgam orientações contrárias a determinadas deliberações, às vezes por falta de esclarecimento mesmo, não que... não sei, nem se, às vezes assim, antigamente isso acontecia. Antigamente isso acontecia com alguma frequência de ter, assim, até uma questão de regulamentação, sabe? Normalmente as empresas de proxy, elas eram estrangeiras, aí olhavam aqui alguma questão específica, que era bem regional, e tinha uma necessidade de esclarecimento. A gente já conseguiu várias vezes reverter orientações de voto, quando, né, o time de RI está ali bem, né, focado em acompanhar isso, porque a empresa às vezes estava com uma interpretação, né, ou até o documento do jeito que ele foi divulgado estava dando a entender uma coisa que não era necessariamente aquilo que estava dando desconforto para a empresa de orientação de voto. Então, é bem importante esse acompanhamento. Seu corpo, eu sempre falo, né? A gente vai para a Assembleia, você tem que estar super preparado para tudo. Como se fosse acontecer tudo errado, você tem que estar super preparado. E esse conhecimento de quem vai estar lá, se você não tem, né? Esse acionista é um acionista que liga sempre, esse acionista questionador, mas ele, né, é um acionista que a gente tem que estar preparado para responder, mas a gente sabe mais ou menos qual que é a linha dele. Ou como ele se comporta, né? Se é um acionista que sempre pede voto em separado, sempre pede para indicar membro e tudo mais. Você se organiza, você se prepara, você atende o investidor, né? A companhia atende, a administração está atenta àquilo que o acionista está pedindo, e ao mesmo tempo você compõe, você evita qualquer discussão que é desnecessária para todo mundo ali no final das contas.
Claro que você vai ter assembleias que vai ter discussão, que vai ter problema e tudo mais, e aí são inevitáveis. Mas, na grande maioria, essa composição, esse conhecimento do time de RI, da base, né, do rito da assembleia, e esse braços dados aí com a parte jurídica ajuda muito, muito mesmo, evita muita coisa, muita dor de cabeça. Sim. E ele, agora eu queria saber um pouco, hoje em dia, desde a pandemia, né, acelerou uma mudança, né? Saindo do modelo presencial e agora para um modelo virtual. Eu queria saber como é que foi essa transição para o escritório, como é que vocês lidaram com essa transição e quais são os benefícios que você vê com esse novo modelo. Para o escritório, assim, vamos lá, acho que antes de 2020, da temporada de assembleias ordinárias de 2020, a gente não tinha assembleias virtuais, né? No modelo que a gente está super acostumado hoje. E foi maluco até, Rafa, porque as assembleias, assim, a gente começou o lockdown, pandemia, todo mundo em casa, no finalzinho de março. Então, né, muitas assembleias até já convocadas, ou outras ali na iminência de se convocar, e aí todo mundo em casa. Eu lembro que acho que foram muitas e muitas noites sem dormir, aí esperando alguma regulamentação específica. Muita gente já falou, não, a lei já prevê já prevê a possibilidade de assembleia à distância, então já podemos fazer. Outros mais reticentes com relação a efetivamente implementar essa questão do virtual. Foi uma época bastante turbulenta, porque o mundo estava virando de ponta para cabeça praticamente, e a gente tendo que resolver exatamente essa temporada, que é a temporada mais importante de assembleias para as companhias. Bem ali no começo, foi em fevereiro, quase março ali, quando o pessoal está se preparando para as assembleias. Foi março, se eu não me engano, foi na segunda quinzena de março, que todo mundo foi para casa, né? Que todo mundo teve que ficar em casa. Deu o carnaval, explodiu, e aí começou, né? Exato. E foi assim, a gente estava com algumas convocadas e todo mundo querendo saber o que ia acontecer e não tinha muita resposta, assim, foi uma coisa maluca. A gente teve, acho que poucas vezes trabalhamos tanto do lado de cá como nessa época. Mas vou te falar, assim, uma vez que regulamentada, não foi difícil a transição. Acho que o mundo estava maluco naquela época, estava todo mundo se adaptando a uma realidade nova e até ter uma segurança de que a nova realidade virtual para as assembleias ia funcionar, bastou efetivamente implementar, porque eu não tive nenhuma, assim, olha, a gente fez muitas, né, você até brincou, a gente costuma fazer muitas assembleias, especialmente essas ordinárias de começo de ano. Naquele ano de 2020 não foi diferente, só foi diferente que foi espaçado, né? Porque as assembleias daquele ano foram até julho. Então, teve assim, muita gente que optou por ter mais para frente, até por conta dessa questão do procedimento. Puxa, vai dar certo, não vai dar certo, mas assim, quase todas deram certo. O modelo, do jeito que ele ficou muito fácil, ele ficou muito previsível, ele ficou organizado. Então, a Assembleia Virtual hoje, eu, assim, particularmente, acho que elas funcionam muito bem, né? Ela não perde em direito para o acionista, o acionista consegue, né, participar, às vezes até consegue participar de uma forma... Eu vejo hoje, assim, alguns... Eu não sei se o comportamento mudou muito, tá? Eu, particularmente, assim, eu não vejo... A gente tem clientes, por exemplo, eu tenho cliente que estão com a gente em assembleia, que eu faço assembleia para eles desde 2011, assim, desde 2012, né? Então não mudou, as assembleias continuam muito parecidas, porque o comportamento do investidor, ele continua muito parecido, mas porque não tem porque ficou com medo, né? Teve esse medo. Quando veio o boletim de volta à distância, depois quando veio as virtuais, vai ter muito pedido de investidor diferente no sentido de vai pedir muito mais voto múltiplo, vai pedir muito mais conselho fiscal, vai pedir... Assim, as companhias que lidavam com voto múltiplo antes continuam lidando. As que nunca tiveram, dificilmente tiveram só por conta disso. Então, e dá uma certa previsibilidade. Dá previsibilidade para o investidor que vai, né? Ela começa no horário, ela normalmente não atrasa. Por quê? Porque os documentos foram enviados antes. Rafa, quando tinha a física, tinha vezes em que chegava o investidor, ou representante de investidor, com 200 procurações. Chegava na hora.
não tinha como não atrasar o começo da assembleia, porque você tinha ali um time, mas se você tivesse 3, 4, 5 pessoas, você olhar 200 documentos para ver se a pessoa estava apta a participar da assembleia, aquilo demorava. E às vezes ela não chegava 1 hora antes, ela chegava 15 minutos antes da assembleia. E aí você tinha que revisar 200 documentos para ver se ela podia estar ali. Então a gente só podia começar a assembleia, atrasava bastante. Tinha uma questão do documento físico, sabe? Normalmente você realizava a assembleia no auditório, a impressora não funcionava, você tinha que imprimir a ata, que era mais variáveis, né? Tinha mais variáveis. E hoje não, hoje as assembleias duram muito menos, não por conta, as assembleias estão mais simples, ninguém questiona, ninguém vota direito. Não, o voto à distância, ele ajudou nessa simplicidade e a previsibilidade do virtual também. Né? Tem que mandar documento antes, então todo mundo já sabe mais ou menos quem é que vai estar ali na assembleia naquele dia, porque está tudo revisado. O acionista tem tempo, né? Porque todo mundo fala assim, isso só beneficia a companhia, o controlador que sabe quem vai estar lá na assembleia no dia. O acionista tem tempo de arrumar o documento. Antigamente, se o cara chegasse na assembleia com o documento errado, ele não participava. Não dava tempo dele voltar para o escritório, emitir novo documento. Hoje não. Hoje, como ele manda com uma certa antecedência, você responde, né? A companhia responde para o acionista, esse documento não está certo, não dá para você participar da assembleia assim. Ele vai, arruma, volta e participa. Então, eu vejo a assembleia virtual com bons olhos. A transição foi um pouco complexa no início, antes da regulamentação, mas implementações depois não foi complicado. Mesmo em 2020, as assembleias aconteceram muito bem no virtual. Não tive nenhum problema. E tive assembleias complicadas em 2020. Bem complicadas. Assim, assembleias de discussão de responsabilidade de administrador, assembleias bastante delicadas, com assuntos delicados, acionistas entrando e discutindo bastante as deliberações. Mas o virtual... Não sei se outras pessoas tiveram experiência ruins, eu só tive boas experiências até agora, que fique assim. Legal. Eu acho que para começar a ter uma participação forte do minoritário, na minha opinião, posso estar errado, não sou nenhum gênio da lâmpada, mas eu acho que o que falta é uma facilitação para o envio do BVD do acionista pessoa física. Documentação que ele precisa enviar para poder mandar o BVD é grande, e além disso, não é divulgado para esses caras como enviar esse boletim de voto à distância. Eu acho que na Assembleia Digital online, conectado, nunca vai ser muita gente. Agora, eu acredito, se você pegar o BVD, 80%, 90% vem de fora do Brasil. 80%, 90% são do exterior. E lá fora, eles têm essa cultura já, e aqui dentro a gente não tem, das próprias companhias brasileiras. Então, acho que para ter um aumento de participação do investidor minoritário, tem que se flexibilizar ou criar meios mais fáceis para ele enviar seu BVD, seu boletim de voto à distância. Na minha opinião, acho que essa é a única maneira de aumentar a participação do minoritário, na minha visão. Bom ponto, Rafa. É um bom ponto. Até para quem está do lado de cá e que faz documento de proposta da administração e tudo mais. Porque até é interessante saber, porque hoje em dia a grande maioria das companhias recebe por e-mail, né? Tem a questão burocrática da quantidade de documentos que você tem que apresentar, é legal no final das contas. Você tem toda a cadeia comprobatória de poderes ali que não tem muito como você abrir mão, né? Tem algumas coisas que a companhia pode abrir mão para flexibilizar, reconhecimento de firma, mas aí vai muito... Eu acho que o problema não está na companhia. Para mim, o problema está no custodiante. Na corretora. Mas você está falando então daquele não que envia direto para a companhia, do que envia prestador de serviço. Eu acho que isso é uma saída, mas, poxa, muita gente não sabe o que é extrato do custodiante. Eu não sabia, né? O que é extrato do custodiante antes de estar nesse meio. A pessoa física não sabe. Na corretora, a própria corretora já tem seu extrato, já tem sua posição acionária. Então, assim, se a corretora incentivasse o voto do acionista, seria muito maior a participação. Só que parece que eles escondem isso a 7 chaves, ninguém pode saber. Eu nunca recebi, além dos convites dos fundos do Itaú aqui em casa, chega a correspondência para comparecer no centro do Rio às 3 horas da tarde numa segunda-feira. Eu nunca fui comunicado de nenhuma empresa que eu tenho ação para participar da Assembleia. Então, acho que assim, enquanto não Pela corretora, você fala? Pela corretora, pelo custodiante, pela corretora. Mas você recebe o mailing das companhias, você se cadastra no mailing das companhias.
eu me cadastro, mas assim, quem mais se cadastra, né? Se você não é fundo e nem você é você não é um prestador de serviço, a maioria das pessoas não se cadastra, né? Não, eu entendo o que você tá falando. Eu Então, entendo sim o que você tá falando. Então, esse pessoal tem muito medo, vou fazer digital, vai ter 1.000 pessoas. Cara, calma, vai ser igualzinho como você faz hoje. Na minha opinião, vai ser igualzinho. Se você tem acionista minoritário que é ativo, você vai continuar tendo. Se você não tem, você não vai ter. E eu acho que para a companhia vai ser muito mais simples o processo justamente pela previsibilidade. Ela tem previsão do que vai acontecer. 48 horas antes, você já sabe quem vai participar, você já sabe quais pautas vão acontecer. Enfim, você consegue se organizar. Acho que é o que você falou. Tem uma limitação, mas sem dúvida, a previsibilidade ela ficou muito, assim, eu acho que a organização da Assembleia com virtual ficou muito melhor. Esse é o ponto da questão da informação. Eu confesso que eu nunca tinha escutado isso, Rafael, um bom ponto, acho que eu até vou buscar. Eu sempre, eu particularmente não invisto em ações diretamente porque eu não posso, eu nunca, assim, a quantidade de clientes nessa área e a quantidade de informação relevante na minha mão, eu nunca teria... Se um dia eu comprasse, eu nunca ia mais negociar na vida. Então, eu não faço isso por uma questão de não ter dor de cabeça do meu lado. Claro. Mas é um ponto, assim, do ponto de... em todas as discussões regulatórias sobre esse assunto da votação, quando veio o boletim de voto à distância e tudo mais... a questão informacional de quem vota via prestador de serviço, nunca participei de nenhuma discussão nesse sentido, com esse ponto que você está levantando. Acho que vale a pena, se esse é porque é importante para acompanhar também, que a informação seja passada para todo mundo, né, para o investidor participar. Não tem essa história. Eu acho assim, é importante ter, sabe, Rafa, essa história de o acionista, a companhia não quer que o acionista participe. Não necessariamente, não é uma história necessariamente verdade. Não. Tem até pautas, né? Que precisa de 2/3 do quórum para aprovar. Então, assim, tem companhia que às vezes, poxa... Você implora para o acionista participar. A gente fez uma assembleia no passado que precisava de 2/3 e eles fizeram uma AGE, não tinha BVD, porque não teve tempo de ter BVD. E eles fizeram campanha ativa para ter participação, até com um influenciador digital. Tem um influenciador digital que fez campanha junto com eles para ter participação na assembleia. Então, isso para mim é um mito. Agora, você pedir para a companhia computar voto de 1.000 acionistas, sem dar uma ferramenta, sem dar um suporte, chegando pela caixa de e-mail do RI, aí também não faz sentido. Eu acho que beleza. Você fala mandar tudo para a companhia. Jogar para a companhia, manda todo mundo e-mail do RI. Putz, aí não tem como operacionalizar isso. Mas se construir uma infraestrutura para esse tipo de coisa, eu acho que a companhia vai ficar mais feliz, vai ficar muito satisfeita com isso. Eu acho que isso não é uma coisa ruim, é uma coisa positiva, na minha opinião. Acho que você tem um ponto para explorar. Porque a conta não fecha. A corretora não vai ganhar nada fazendo isso. Ela vai ter mais custo fazendo isso. Enfim, mas isso é papo para outro episódio. Ali, estamos aqui há quase 45 minutos de papo. Adorei nosso papo, muito bom. Nem consegui explorar todas as perguntas que eu tinha por conta do tempo. Falei muito, Rafa. Não, eu que falei pra caramba aqui. Comecei a falar um monte de coisa. Mas assim, eu acho que foi muito legal pro pessoal que tá assistindo conhecer a sua história, conhecer a Assembleia na prática, né, o que acontece ali nos bastidores. E queria saber que você deixasse aí uma palavra aí pro pessoal, quem quiser se conectar com você, alguma coisa que você queira deixar de mensagem. Eu acho que, assim, o tema nosso aqui era a Assembleia, né? Acho que, naturalmente, as companhias, elas têm um momento bastante importante para a companhia, porque é a hora que, né, no dia a dia ali as decisões são tomadas na administração. No momento da assembleia você tem o fator externo, você tem acionistas não conhecidos com posições não necessariamente previstas para deliberar alguma coisa. Então sempre tem aquele friozinho na barriga antes da assembleia, né? Mas a assembleia, ela não precisa ser necessariamente uma coisa ruim, as pessoas não precisam necessariamente ficar com receio da assembleia. A assembleia é um evento super importante da companhia, acho que
é muito bacana, a companhia sai para o mercado, ela tem esse contraponto, ela tem o cara colocando dinheiro, investindo, ele tem o poder de voto ali. E o voto não necessariamente é ruim, né? E conhecer o procedimento, conhecer e preparado para a Assembleia, né? Ter sempre, naturalmente, bons profissionais envolvidos, conhecedores da informação, você ir com aquele checklist pronto, né, para a Assembleia, você se preocupar com a documentação de convocação, super importante. Quanto melhor a qualidade, maior a qualidade, menos dor de cabeça você pode ter no documento de convocação, você pode ter na realização da Assembleia. Ter todo o rito previsto, ter sempre a organização prévia, o conhecimento daquilo que pode acontecer, né? Você estudar bastante para aquilo que... pensar em tudo que eventualmente possa acontecer na Assembleia e ir preparado, tira um pouco o mito de que aquilo é um evento para todo mundo ficar com dor de barriga, sabe? Eu brinco com todo mundo, assim, o primeiro ano, a primeira Assembleia pós entrada no mercado, o primeiro ano da companhia, tudo é novidade. Depois vai entrando num cotidiano, e o cotidiano ele deixa de ser uma coisa assustadora, né? A Assembleia também deixa, né? A Assembleia passa a ser algo que a companhia acaba lidando com mais uma coisa ali rotineira, não precisa ser um negócio toda vez, né? Óbvio, você vai ter assuntos muito delicados que naturalmente você vai ter uma Assembleia tensa, mas aquelas que tá indo tudo bem, tudo redondinho, não precisa, né? Acho que por experiência aqui, o momento da Assembleia ele pode ser muito mais tranquilo do que normalmente alguns profissionais deixam transparecer, assim, né, tem muita gente que tem o receio da Assembleia, passa até para o cliente, às vezes, não, porque a Assembleia, gente, não, assim, acho que a Assembleia dá para ser um negócio bem mais tranquilo do que normalmente se diz por aí. Tem gente que não dorme à noite, né, antes da Assembleia. Tem algumas Assembleias que a gente não dorme mesmo, mas assim, não é a regra, não. Não, a gente fez 4 assembleias hoje, vai fazer 4 amanhã e semana que vem tem 20 por dia, mais ou menos. E a média é tudo tranquilo. A média é tudo tranquilo, mas eu fico no WhatsApp, que nem acompanhamento de jogo pelo rádio. E aí, já acabou? Voltou a primeira pauta? Ah, votou. Segunda, já votou? Não sei o que, beleza. Então eu fico acompanhando ali, até a gente fica aqui ansioso, assim, pra dar tudo certo, né? A experiência é super tranquila. Legal, muito legal. Ali. Agora, os próximos... Uma semana ainda. O resto dessa semana e semana que vem. Esse episódio sai dia 25, então assim, vai estar ali no furacão ali das assembleias. Queria te agradecer pela presença, tá? Queria pedir para você deixar, não sei, o LinkedIn, algum e-mail de contato para quem quiser saber mais sobre o escritório, como é que vocês atuam. Pode falar, eu também deixo na descrição do episódio. Tá, né? Acho que entrando no site, LinkedIn, Stock Photos, Alessandra Zec, é fácil de achar. Google, vai ter e-mail, LinkedIn, enfim, os contatos são... Acho que hoje em dia o contato é fácil, né? Perfeito. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Mercado S.A. Muito animado, foi muito legal, adorei esse bate-papo e espero vocês no próximo episódio, tá bom? Vou prometer uma coisa, mas não sei se eu vou conseguir entregar. A gente estava falando aqui do checklist, que ela falou no final, sobre os temas principais que tem que bater antes da Assembleia. Vou conversar com o Daniel aqui do marketing para ver se a gente consegue fazer um material para quem quiser baixar esse checklist. Então, confere aqui que talvez tenha um link na descrição. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, Alê. Tchau. Obrigada a você. Até mais.